E aí galera, estou aqui hoje com vocês para falar a respeito de um dos maiores poderes que a gente tem, que é o poder da visualização. E por que, Alexandre, você está falando do poder da visualização? Todos os sonhos, todas as coisas que eu já alcancei na minha vida foi usando o poder da visualização. E as crianças, elas têm isso inato, a gente vai perdendo com o desenvolvimento como ser humano. Por quê? Porque a partir do momento que a gente desenvolve, a gente cresce, a gente amadurece, entre aspas, a gente começa a duvidar mais das coisas, a gente começa a querer saber como aquilo ali vai acontecer. Ah, eu vou comprar um carro. Poxa, mas como é que eu vou conseguir o financiamento? Mas como é que eu vou conseguir pagar? Mas como é que eu vou... Cada um desse mais é como se estivesse impedindo sua mente de alcançar os porquês. Ah, eu quero ter um carro porque este carro vai me dar mais condições de passear com a minha família, de curtir mais, de ter um momento de euforia, de lazer, de se sentir bem com aquilo ali. Você sabe por quê? A maioria das filmagens que eu faço dentro do carro. Por quê? Porque esse ou estes são, na verdade, alguns dos sonhos que eu alcancei. Eu não podia ter, na verdade, mas eu sempre me imaginava tendo aquilo ali. Eu não me preocupava como aquilo iria acontecer, de que forma, de que meio. Não, isso cabe a Deus. Deus é quem vai solucionar cada uma dessas dificuldades para fazer com que você alcance os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos. Então deixe, como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai ser a preocupação de Deus. Imagina lá uma criança que está pedindo um presente para um filho, certo? Ela, e por isso que eu estava comparando com criança, e eu estava dizendo que quanto mais a gente cresce, entre aspas, a gente amadurece, mais difícil fica da gente acreditar nas coisas. Por quê? Porque o raciocínio, o racional, impede você da fé. A fé, ela é antirracional. A fé, na verdade, é a certeza das coisas que não se vê. Isso não é racional, isso não é lógico. Então, por isso que eu digo a você que o poder da visualização é o maior poder que você tem para fazer com que você alcance as suas metas, os seus sonhos, os seus objetivos. Porque quando você visualizar, aprender a usar isso de uma forma realmente verdadeira, aquela pessoa que visualiza, que tem uma fé verdadeira, ela já se imagina com aquele bem, ela já se imagina com aquela viagem, ela já se imagina vivenciando aquela situação que ela tanto sonhou. Ela não pensa nos porquês, ela não pensa, como é que vai ser? Não, ela simplesmente vivencia essa sensação. Todas as pessoas que alcançaram grandes objetivos na sua vida, todas as pessoas que alcançaram grandes sonhos na sua vida, elas não sabiam como iriam acontecer. Elas simplesmente iam caminhando de passo em passo, e à medida que ela alcançava um objetivo menor, ela tinha mais fé, mais autoconfiança para alcançar sonhos maiores. E por isso que as pessoas que são sucesso, que são ricas, que são prósperas, que são de fato abençoadas, elas usam esse poder muito mais do que a grande maioria das pessoas, muito mais do que eu, muito mais do que você, porque eu ainda não cheguei nesse nível de confiança. A confiança é como o fortalecimento dos músculos. À medida que os músculos vão se desenvolvendo, você vai conseguindo suportar e superar cargas maiores. Então, eu estou falando para você, aprenda a usar o poder da visualização. Shakti Gunn é uma parapsicóloga que trabalha com o Tiger Woods, com Michael Phelps. Uma vez chegaram para Michael Phelps, o maior atleta da atualidade de todos os tempos, o cara que mais ganhou medalhas de ouro dentro da natação. Ele uma vez foi fazer uma prova e no meio dessa prova os seus óculos embaçaram. A gente chama isso na natação de fez uma prova às cegas. Ele não estava vendo a aproximação, ele não sabia lá na piscina olímpica, ela tem uma raia embaixo, certo? E ele não sabia quantas braçadas ele tinha que dar para chegar na raia, sem bater, sem se machucar, como é que seria a aproximação. Mas ele já tinha feito aquela prova várias e várias vezes na sua mente. O seu treinador, desde os 12 anos, ensinou a ele a pensar nas sensações que ele teria quando ele alcançasse as medalhas de ouro nas Olimpíadas. Então ele não tinha a preocupação como chegaria, ele tinha a preocupação e ele estava já visualizando lá, batendo o recorde, o nome dele lá no placar, Tiger Woods, Michael Phelps, mais uma medalha de ouro, mais um recorde mundial. Foi assim que ele conseguiu. Foi assim que Shakti Gunn treinou o Tiger Woods também, certo? Para se tornar o maior atleta de golfe de todos os tempos. Ele simplesmente imaginava já com a vitória, ele já imaginava vencendo. Você sabia que aqueles atletas que fazem provas em aviões,
E a força lá, a força 3G, ela é enorme. E eles não têm tempo de raciocinar antes de fazer cada uma daquelas memórias, daquelas manobras. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem a prova na sua mente. Eu não sei se você já viu que na preparação ele está lá, ó, fazendo o desenho na sua mente. Depois aquilo ali fica incondicional. E é isso que a gente tem que aprender. É por isso que eu falo da importância da visualização, do poder da visualização. A criança, ela imagina lá várias situações. E quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esse desejo, essa capacidade de brincar. E com certeza, acredito eu, é por isso que a Bíblia diz que para entrar no reino dos céus, e o reino dos céus é algo maravilhoso, mas eu não acredito que o reino dos céus tem que ser algo quando eu morrer. Eu acredito que o reino dos céus e a vida em abundância é agora, é hoje, é aqui, é o presente. Então Deus, Jesus Cristo, na Bíblia diz lá que para entrar no reino dos céus, ou seja, para viver uma vida realmente fantástica, uma vida de sonhos, você precisa ter um coração de criança. E um coração de criança é aquele que acredita simplesmente, até, como a gente vai dizer aqui, de maneira racional, irracional. Esse é o conceito da fé, é a certeza das coisas que não se veem. É isso que eu quero colocar para a minha vida e é isso que eu queria que vocês aprendessem nesse vídeo. Usar o poder da visualização. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu desejo, eu não sei o que é que você quer na sua vida ou quem você quer se tornar. O que eu quero que você aprenda e que eu estou aprendendo cada vez mais, e foi por isso que eu alcancei alguns dos sonhos que eram impossíveis, relógios, carros, motos, coisas que para mim eram muito difíceis. Eu cheguei a faturar, a aumentar meu faturamento mais de 3, 4 vezes, porque eu simplesmente vivia aquilo antes de ter acontecido. A primeira vez que eu fui ter uma moto esportiva, que para mim era algo muito difícil, muito longe, sabe o que é que eu usava? Eu chegava lá, ia lá na loja, pedia para o segurança de noite e subia na moto e simplesmente fechava meus olhos e visualizava eu já andando naquela moto, eu já sentindo as sensações, como é que seria o prazer que aquilo ali iria me proporcionar. E na época eu não tinha condições financeiras de pagar essa moto. O que aconteceu? Deus fez com que a minha vida financeira prosperasse ao ponto de 6 meses depois eu estava saindo da loja com aquela moto. E aquela primeira moto, eu tive outras motos, até mais caras, até melhores, mas aquele primeiro sonho foi o momento mais impactante da minha vida. Quando eu subi na moto, que eu saí da loja 6 meses depois, eu digo, meu Deus, consegui. Aquela sensação nunca mais se repetiu, certo? Por quê? Porque a gente também perde um pouco do brilho, do desejo, do querer, sabe? Mas isso tem que estar sendo plantado e cativado o tempo todo na vida da gente. Então, eu não pensei como iria acontecer. Eu simplesmente vivia aquilo ali antes mesmo de acontecer, certo? E é isso que eu quero que você use, e é isso que eu estou aprendendo cada vez a usar mais. Então não se esqueça, use o poder da visualização para você alcançar os seus sonhos. Valeu, fiquem com Deus, eu espero que tenha ajudado vocês e eu espero que vocês alcancem os seus sonhos, assim como eu estou lutando e visualizando alcançando os meus.